Sejam bem-vindos para mais um estudo da Palavra do nosso Deus. Convido você a abrir a palavra no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículos 41 a 43. Faremos uma série de 3 estudos sobre o seguinte tema: cidades de refúgio. E o tema deste primeiro estudo é os crimes involuntários. Vamos ler este texto, Deuteronômio capítulo 4, versículos 41 a 43. E eu convido você que tem em mãos um bloco de notas, um caderno, uma caneta, para fazer as devidas anotações. Diz o texto: Então Moisés separou 3 cidades de refúgio da além do Jordão, da banda do nascimento do sol, para que se acolhesse ali o homicida que matasse involuntariamente o seu próximo, a quem dantes não aborrecia, não tivesse ódio algum, e se acolhesse numa dessas cidades e vivesse. Bezer no deserto, no planalto, para os Rubenitas, Ramote em Gileade para os Gaditas, e Golã em Bazã para os Manassitas. Meus queridos ouvintes, irmãos e irmãs, esse tema cidade de refúgio é abordado em 3 textos do Antigo Testamento. E eu convido vocês para que leiam estes textos para terem uma compreensão maior sobre este tema. Estes textos são Números, capítulo 35, versículos 9 a 15, Deuteronômio, capítulo 4, versículos 42 e 43, o texto que nós lemos, e também Deuteronômio, capítulo 19, versículos 1 a 10. Esses textos se complementam e cada texto tem um detalhe importante que é necessário para uma compreensão maior e melhor deste assunto. Importante entendermos que as cidades de refúgio era uma lei específica para a nação israelita, que iria se formar na terra de Canaã. No rol de leis dadas aos israelitas, que temos a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial, ela se enquadra nas leis civis ou na lei civil. É importante ressaltar que, embora fosse uma lei civil, essa lei estava respaldada, ela estava fundamentada na lei moral, ou seja, nos 10 mandamentos. E as cidades de refúgio podem ser colocadas, podem ser inseridas nos seguintes princípios: ama o teu próximo como a ti mesmo e não matarás. Vamos ao tema do nosso estudo neste momento: os crimes involuntários. Queridos, quero começar este tema dizendo: Deus valoriza a vida. E este é um princípio que perpassa toda a palavra de Deus. Nos 10 mandamentos, os primeiros falam da importância de nós amarmos única e exclusivamente a Deus e de nós adorarmos única e exclusivamente a Deus. Mas os 6 últimos mandamentos falam da importância de se viver bem com o próximo, começando com o núcleo familiar, com o pai e com a mãe, e se estendendo para outros núcleos sociais. De modo específico, não matarás. E você encontrará esse texto, este mandamento, não só em Deuteronômio capítulo 5, mas também em Êxodo capítulo 20. É um convite à valorização da vida. É um convite ao respeito ao nosso semelhante. E ele inclui não somente a proibição de tirar a vida de outrem, mas também o dever de usar de todos os meios para promover a vida. O dever de usar de todos os meios para valorizar a vida, como expressão de amor. Não sem razão, Jesus Cristo resumiu a lei em 2 sentenças, e as duas envolvem expressões de amor.
Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e amar ao próximo como a ti mesmo. Perfeito resumo da lei do Senhor. O presente texto, que trata das cidades de refúgio, dizia respeito a uma lei civil e social em Israel. Qual era a finalidade das cidades de refúgio? As cidades de refúgio serviam para que nelas fossem acolhidos os homicidas involuntários. E quem eram os homicidas involuntários? Os homicidas involuntários eram aqueles que tiravam a vida de outra pessoa acidentalmente. Para que alguém fosse considerado um homicida involuntário e fosse acolhido nestas cidades, havia alguns critérios. No capítulo 19 de Deuteronômio, capítulo 4, nós lemos o seguinte: este é o caso no tocante ao homicida que nela se acolher para que viva. Aquele que, sem o querer, feriu o seu próximo, a quem não aborrecia antes. E o versículo seguinte, ele exemplifica, versículo 5, Deuteronômio 19, quais eram os casos de crimes involuntários. Diz assim: assim, aquele que entrar com seu próximo no bosque, para cortar lenha, e manejando com impulso o machado, para cortar a árvore, o ferro se soltar do cabo, e atingir o seu próximo, este morrer, o tal se acolherá nestas cidades e viverá. Percebo que não somente este princípio, mas este exemplo, ele implica numa série de outras situações que podem ser considerados como homicídios involuntários. Ficando claro que são aqueles que ocorrem sem que haja uma intenção dolosa, uma intenção passional, sem que haja rancor, sem que haja ódio, ressentimento ou vingança. Mas você deve estar se perguntando, em que este tema, cidades de refúgio, e este subtema, os homicídios involuntários, em que esse tema pode se aplicar nos nossos dias? Eu quero convidar você a pensar nas seguintes implicações, nas seguintes aplicações para os nossos dias. Embora nós tenhamos os nossos códigos civis, e estes sejam bastante diferentes dos de Israel, os princípios presentes nas cidades de refúgio e no acolhimento daqueles crimes involuntários são muito importantes. Quais são esses princípios? O primeiro princípio é: não devemos agasalhar a ira em nosso coração. Porque quando agasalhamos a ira em nosso coração, prejudicamos a nós mesmos e prejudicamos outras pessoas. A Bíblia diz que quem agasalha a ira no seu coração traz dentro de si uma raiz de amargura. E essa raiz de amargura brota, frutifica e contamina muitas pessoas. Um segundo princípio: valorizemos a vida e estabeleçamos relacionamentos saudáveis, onde os erros são perdoados, onde amizades são restauradas. Um terceiro princípio: não agasalhemos o ódio em nosso coração, porque o ódio agasalhado em nosso coração, ele pode nos levar a perder a nossa razão. E em se perdendo a nossa razão, também matarmos os nossos irmãos em nosso coração. Jesus Cristo deixou muito claro que aquele que disser que o seu irmão é tolo e aquele que odiá-lo é réu do fogo do inferno. Portanto, não agasalhemos o ódio no nosso coração. Porque à medida que agasalhamos o ódio no nosso coração, deixamos de agir racionalmente. Deixamos de agir com inteligência emocional. E muitas vezes matamos os nossos semelhantes, os nossos irmãos em nosso coração. E um quarto princípio: valorizemos a vida
E essa valorização da vida começa quando nós amamos a nós mesmos. E ela se estende no amor que nós prestamos ao nosso próximo. É importante lembrar que diante de Deus todos nós somos culpados e que unicamente somos justificados pelo sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus e Ele nos agasalha e nos dá refúgio em seus braços todo-poderosos. Que Deus nos abençoe e que este tema te ajude a refletir e se aprofundar no conhecimento da palavra do nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.